E aí galera, tudo bem? Sou o Bruno, aqui de Curitiba, e eu tô gravando esse vídeo pra cumprir, né, o desafio da semana 3 do nosso curso com o Gavin, que era a gente aprender alguma particularidade, algo interessante sobre a língua inglesa e transmitir aí para os turbalistas. Então eu escolhi falar sobre o reported speech, ou seja, o discurso indireto, né? E escolhi esse tema porque ele pode parecer um pouco simples, mas ele tem algumas peculiaridades que podem gerar algum tipo de confusão. É necessário conhecer bastante, né, os tempos verbais e alguns tempos verbais da língua inglesa para conseguir reportar aqui no discurso indireto de forma correta. Também escolhi esse tema porque eu vou fazer uma viagem agora em abril, né? E vou com a minha namorada, ela não conhece muito bem a língua inglesa ainda, então muito provavelmente ela vai me pedir as coisas e eu vou ter que transmitir a mensagem para algum outro interlocutor. Então eu vou precisar usar muito o reported speech nessa viagem. Então vamos lá, vamos falar sobre o reported speech ou discurso indireto. A primeira coisa que é importante a gente falar é sobre os verbos to say e to tell, que é dizer e contar. Então quando a gente tem o verbo to say, o ouvinte ele não é obrigatório. Então, por exemplo, Mary said she was tired. Ou seja, não preciso colocar o interlocutor ali, o ouvinte. Agora, quando eu uso o verbo to tell, que é contar, o ouvinte ele é obrigatório. Então, Mary told me she was tired. Ou seja, eu preciso colocar dizendo que eu tenho ali o interlocutor nesse tipo de frase. Então, esses dois verbos são bem importantes para o reported speech. Então, vamos começar falando da primeira mudança, que é o simple present, que ele vira o simple past. Ou seja, quando eu falo no tempo simple present, no discurso direto, por exemplo, Sylvia said, abre aspas, eu vou falar exatamente o que ela falou, é o discurso direto. Então, I am a journalist. Quando eu passo para o reported speech, né, o discurso indireto, eu digo Sylvia said that she was a journalist. Ou seja, eu passei do simple present, que era no tempo direto, né, no discurso direto. Quando eu venho para o discurso indireto, eu uso o simple past e coloco ali, então, Sylvia said that she was a journalist. Ok? Vamos para o próximo. Temos uma outra mudança que acontece, são vários tempos verbais. Então, quando eu tenho uma frase no discurso direto, no present continuous, eu vou voltar um tempo verbal para o past continuous. Ou seja, sempre quando eu vou fazer o discurso indireto, eu tenho que voltar um tempo verbal. Então, por exemplo, no discurso direto, ali, por exemplo, nesse caso, pode ser que eu estava lá dirigindo meu carro e alguém me ligou. E eu atendi e falei, I am driving my car right now, Bruno said. Quando a pessoa que estava falando comigo do telefone vai falar para alguém que estava ali próximo a ela, ele vai dizer, Bruno said that he was driving his car then. Aqui tem duas coisas importantes, né? A gente tem ali o present continuous no discurso direto, eu volto ali para o past continuous quando eu estou falando do discurso indireto. E como eu usei a palavra now no discurso direto, que estava acontecendo naquele momento, eu preciso usar a palavra then no discurso indireto. Isso aqui também pode gerar um pouco de confusão, alguma dificuldade. Então vamos partir para o próximo. A gente tem o simple past, e eu vou voltar um tempo verbal, vou para o past perfect. Então, no discurso direto, eu vou colocar lá, né, sempre com aspas, né, porque é como a pessoa realmente falou. Temos lá, I traveled to London last summer, Paul told me. Então, o Paul me contou que ele viajou lá para Londres no verão passado. Se eu for contar isso para alguém, eu tenho que falar, Paul told me that he had traveled to London this summer before. Aqui tem uma coisa bem importante, a gente usou uma time expression. Ou seja, quando eu tenho last summer no discurso direto, eu tenho que usar o summer before no discurso indireto. Ou seja, era o verão antes daquela conversa ali que a gente tá tendo. Então vejam que tem algumas particularidades que podem trazer algum tipo de dificuldade. O próximo tempo verbal é o present perfect. A gente vai voltar também ali para o past perfect. Então, no discurso direto, né, sempre entre aspas, foi como a pessoa falou, I have had lunch, Bruno said. Alguém ofereceu para ele almoçar e ele falou, não, I have had lunch. Ele já tinha almoçado naquele momento.
essa pessoa vai passar a informação para alguma outra pessoa e ele tem que dizer Bruno said that he had lunch. Aqui parece meio esquisito, né, esse had, mas tá certo, é isso mesmo. Em virtude do tempo verbal, né, e do verbo que a gente usou nessa frase, a frase está correta. Bruno said that he had lunch. Vamos pro próximo. A gente tem agora o past perfect, que vai ficar no past perfect mesmo. Ele não tem um tempo verbal a mais para ele voltar no tempo ali. Então a gente vai falar, o discurso direto vai ficar muito parecido com o discurso indireto. Então o direto, they had a dog, John said. E no discurso indireto, John said that they had a dog. Agora a gente vai para o futuro. Temos o tempo verbal do futuro. Usando o will, ele vai virar o present conditional, usando o would. Então no discurso direto eu tenho I will study next year. Actually, I will study English next year. Tá faltando uma palavra ali. Mark told his brother. Quando eu vou para o discurso indireto, Mark told his brother he would study English the following year. Que também a gente encontra mais uma time expression, né? Como no discurso direto eu falei next year, no indireto eu tenho que falar following year, para dizer que é o próximo ano que vem depois dessa conversa que eu tô tendo. Aí num outro tempo do futuro, que é o going to, né? Be going to, a gente vai transformar ele em was ou were going to. Então no discurso direto eu tenho they are going to play soccer, Carlos said. No indireto eu vou falar Carlos said that they were going to play soccer. Então eu mudo ali o tempo verbal, que tá do are, ele virou were, pra gente falar no discurso indireto. Aí eu tenho também expressões, quando eu falo de forma imperativa, que eu dou uma ordem, ele vai se transformar no infinitivo. Então, temos ali o discurso direto. Come here, mom said. No discurso indireto, vai ficar Mom said to go there. Então, a gente sempre também tem que olhar a visão de quem está falando, né? Quando a mãe ali chamou, ela estava em determinado lugar, e quando a pessoa transmitiu a mensagem, ela mudou here por there. Então isso também é uma peculiaridade e é importante a gente estar atento. Então a gente tem agora, até fiz aqui no computador mesmo, uma tabelinha para facilitar, até se vocês quiserem tirar um print da tela, pode ajudar vocês, como que ficam os tempos verbais. Então quando eu tenho o present, eu tenho dois tempos aqui no presente e o que eles se transformam no reported speech. No past, no passado, é até um pouco mais simples, porque todos os tempos do passado, quando eu vou para o reported speech, eu uso o past perfect. E o futuro, future, também eu tenho os dois tempos verbais e como que eles se transformam lá no reported speech. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É difícil a gente explicar, a gente que não tem tanta intimidade assim com as câmeras, mas espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, não desistam. Valeu!